A família dele disse coletivamente aos investigadores que ele seguia uma ideologia de esquerda e ainda mais nos últimos anos. Sobre os chats em grupo, há mais de 20 pessoas. E há dezenas de pessoas nessa sala de bate-papo do Discord, mas precisamos cumprir o devido processo legal. Você acha que aquele cara fazia parte do plano para te distrair enquanto o outro fugia? Você acha que há alguma conexão entre aquelas duas pessoas que se levantaram e agiram de forma estranha naquele momento? Ele não diz uma palavra. Ele não admite. Ele demonstra arrependimento. E o que acontece com ele? Ele pode receber a pena de morte? O suspeito escreveu um bilhete dizendo: "Tenho a oportunidade de eliminar Charlie Kirk e vou fazê-lo." Esse bilhete foi escrito antes do tiroteio. O diretor do FBI, Kash Patel, está conosco agora. Eu não consigo imaginar, senhor diretor, o quão ocupado o senhor tem estado, especialmente porque Charlie Kirk não é apenas uma pessoa influente, ele é seu amigo, então eu entendo isso. Mas dito isso, as pessoas estão olhando para você para saber o quão grande essa investigação vai ser. Você pode nos contar as últimas novidades? Com certeza. É bom estar com você. E você está certo, meus sentimentos pessoais e meu relacionamento com Charlie não mudam, que tenho um trabalho para o povo americano e estou comprometido a fazê-lo para o presidente Trump. Usamos todos os recursos do FBI e enviamos ativos aéreos assim que o tiroteio ocorreu. Nós estávamos revezando agentes, técnicos de resposta a evidências, técnicos de resgate de reféns e operadores especiais entrando e saindo de Utah, transportando evidências de um lado para o outro nesses aviões do FBI assim que possível, para que não houvesse atraso. E o que fizemos assim que cheguei lá junto com o vice no local, por volta das 17 horas, horário local, no dia 11 de setembro, foi percorrer toda a cena do crime, incluindo o trajeto que o próprio suspeito fez. E o que descobrimos foi que havia evidências de DNA que poderiam ser coletadas e que já haviam sido coletadas, incluindo uma chave de fenda que foi encontrada no telhado. Além disso, fomos até a cena na área arborizada, onde a arma de fogo foi descartada, e a arma estava envolta em uma toalha. Isso é importante, voltarei a esse ponto mais tarde. Eu até entrei na área arborizada no desfiladeiro, então, pela minha experiência investigativa, eu sabia o que poderia acrescentar e quais decisões precisava tomar. E ter o apoio do presidente Trump e o total apoio da Casa Branca foi o que precisávamos para que esses recursos fossem disponibilizados. E posso informar hoje que os resultados de DNA da toalha, que estava enrolada na arma de fogo, e o DNA na chave de fenda, foram positivamente processados para o suspeito sob custódia. Então, senhor diretor, isso é vital. Isso é uma notícia de última hora e uma informação vital, porque agora você tem os cartuchos da arma, então você conecta a arma, agora você tem o DNA dele nela. Isso é enorme. Mas eu também quero chegar a outra parte de... Bem, preciso interromper. Desculpe, não. Eu só preciso interromper. Temos o DNA na chave de fenda que foi encontrada no telhado e na toalha em que a arma de fogo estava enrolada. A própria arma de fogo, esse é um ótimo ponto. Obrigado por levantar isso. Ela está sendo processada pelo ATF, nos laboratórios do ATF em Maryland. Acredito que eles vão falar disso depois, quando o processo deles acabar. Só quero que saiba, o FBI lidou com a chave de fenda e a toalha achadas na cena. Essa é uma informação importante, senhor diretor. Quero falar sobre os 20 membros daquele grupo de conversa. Eles já foram chamados para depor e o grupo de conversa que nós, segundo nossas apurações, é de depois do assassinato. Vocês têm as mensagens de antes do assassinato? Bem, deixe-me voltar um pouco e explicar o que estávamos fazendo enquanto estávamos lá e como chegamos ao suspeito, para que tudo isso se encaixe no quebra-cabeça. Nós... Assim que soubemos do tiroteio, conseguimos acho que Charlie Kirk foi baleado às 12 horas e 23 minutos, horário local, no dia 10 de setembro. Às 12 horas e 39, horário local, agentes do FBI já estavam no local, garantindo a segurança da cena. Depois nós divulgamos às 10 horas da manhã do dia seguinte as primeiras imagens do suspeito. Eu e o delegado chegamos às 17 horas, horário local, no dia 11 de setembro. E então... O que fizemos foi decidir realizar uma coletiva de imprensa às 8 horas da noite, horário local, onde divulgamos pela primeira vez imagens em vídeo obtidas pelo FBI, imagens que aprendemos do sistema de câmeras de segurança e novas imagens aprimoradas, que decidi liberar imediatamente ao público porque estávamos trabalhando junto com o público e a mídia para encontrar esse assassino.
Pouco depois desse comunicado, das 20 horas às 22 horas, horário local, o suspeito já estava sob custódia. Por quê? Porque o pai nos informou durante uma entrevista que assistiu ao vídeo que divulgamos naquela noite e às fotos aprimoradas e identificou o suspeito. Foi assim que o FBI trabalhou rapidamente para divulgar informações em tempo real. E para comparação, no atentado de Boston, o FBI divulgou imagens só após 3 dias. Sabíamos que não tínhamos esse tempo. Tomei uma decisão executiva baseada em necessidade investigativa e operacional. E foi a escolha certa porque os agentes do FBI disseram que era o que devíamos fazer. Sim, nós sabíamos que quando aquele vídeo fosse divulgado, dissemos aqui no Fox and Friends, alguém iria reconhecer essa pessoa, porque alguém era amigo dele, da família dele. Alguém conhece esse cara. Essas imagens eram cristalinas. Conte-nos o que você sabe sobre sua história, sua infância, seu pai que teve que entregá-lo. Desculpe, não quis ignorar a última pergunta. Sobre os chats em grupo, há mais de 20 pessoas, mas esse é um ótimo ponto. Vou explicar como funciona. As pessoas acham que podemos simplesmente entrar nesses grupos de bate-papo e descobrir imediatamente quem está neles. Nós, do FBI, somos o órgão investigativo que apoia múltiplas acusações e investigações em andamento. E esse é outro ponto. Nossa investigação no FBI está em andamento e há dezenas de pessoas nessa sala de bate-papo do Discord, mas precisamos cumprir o devido processo legal. Precisamos ir lá com mandados de busca caso os promotores queiram usar as provas depois para que não estejam contaminadas por obtenção ilegal. Nós do FBI estamos conduzindo a investigação especificamente sobre o grupo de chat do Discord. Há dezenas de pessoas que ainda serão ouvidas. Também há muitos familiares e amigos que já foram entrevistados. E mais um ponto sobre a perícia. Conseguimos obter em tempo recorde a troca de mensagens de texto entre o suspeito e sua parceira com quem mora, assim como outras informações críticas de celular vindas da nossa equipe CAST, que analisa dados de torres de telefonia celular na região para identificar a localização do suspeito e de outras pessoas com quem ele conversava. Essas são informações cruciais que o FBI processou e repassou aos promotores para que possam ser usadas legalmente em um tribunal. Nossa investigação, nossas entrevistas continuam, mas descobrimos algumas coisas chocantes quando conversamos com a família e amigos dele também. Você quer compartilhar essas coisas? Essas coisas chocantes? Claro. Meu trabalho como diretor do FBI não é falar sobre o motivo, é falar sobre os fatos e é isso que vou fazer. A família dele disse coletivamente aos investigadores que ele seguia uma ideologia de esquerda e ainda mais nos últimos anos. E ele trocou mensagens de texto, ele, o suspeito, com outra pessoa, nas quais afirmou que teve uma oportunidade de eliminar Charlie Kirk e que faria isso por causa do ódio que sentia pelo que Charlie representava. Esses são achados investigativos factualmente precisos do FBI que entregamos às autoridades locais e federais para que tomem suas decisões de acusação. Mas eu acredito que neste caso de tamanha importância pública, o público tem o direito de saber e eu disse que estou comprometido com a transparência. E é isso que estou fazendo aqui hoje. Por que não? Por que a pessoa com quem ele estava conversando? Por que essa pessoa não disse nada? Nossa investigação ainda está em andamento. Essa é uma ótima pergunta e ainda não temos uma resposta para isso. Mas, senhor diretor, você está certo. Seu trabalho não é falar sobre ideologia, mas vocês têm a BAU, a Unidade de Análise do Comportamento, que está lá. E minhas fontes, pessoas que estão dentro do Bureau e também ex-agentes do FBI, me dizem que a BAU foi orientada a não abordar a questão transgênero sob a ótica ideológica. Você já ouviu falar disso? Vocês estão lidando com isso. Eu sei que você está aí há pouco tempo, mas não se pode ter uma inclinação política dizendo não vamos abordar diferentes ideologias políticas porque isso vai ofender alguém. Você está certo e é por isso que eu e o vice-diretor estamos liderando esta investigação. Ninguém no FBI vai politizá-la. Ninguém em Quântico ou em outro lugar vai dizer não estamos analisando X ou Y. Estamos analisando os fatos e é por isso que estamos divulgando-os de forma inédita. Se você olhar casos históricos como Luigi Mangione no atentado de Boston, quanto tempo o Bureau levou para divulgar informações ao público? Não estamos fazendo isso. Essas 2 caçadas levaram 5 dias e aconteceram em grandes metrópoles no centro das cidades.
Nós prendemos nosso suspeito em 33 horas porque fomos transparentes e abertos com o público americano e vamos continuar fazendo isso. Então, qualquer um que pense que o FBI não está no topo do seu jogo, ou que eu, o vice-diretor, todos na liderança e nosso escritório de Salt Lake City em Quantico estamos fazendo algo politicamente, eu não aceito isso. E se você ouviu qualquer outra coisa sobre isso, estão mentindo para você. Estamos cuidando disso. É por isso que é tão importante que você tenha vindo aqui. E estamos muito felizes com isso. Algumas outras coisas. Tenho 2 perguntas rápidas. Primeiro, é verdade o que o governador disse ontem, que ele tinha um bilhete escrito que vocês estão investigando agora, antes do assassinato? Ele tinha um bilhete? E a outra pergunta é, a pessoa que estava trocando mensagens com ele sobre tem uma chance de eliminar o Charlie Kirk, essa pessoa pode ser acusada? Vou responder essas perguntas na ordem inversa. As decisões sobre acusações cabem aos parceiros do Departamento de Justiça e ao Procurador-Geral, que forneceram recursos durante o processo. Vamos deixar que eles falem sobre decisão de acusação. Mas nós do FBI estamos investigando. Como eu disse, nossa investigação está em andamento. Estamos entrevistando dezenas e dezenas de suspeitos, investigados, testemunhas e outros, além de continuar analisando informações forenses, incluindo dados de celular e análises de DNA. E assim que obtivermos esses resultados e os entregarmos aos nossos parceiros, como estamos fazendo em tempo real, eles tomarão essas decisões. E me desculpe, Brian, eu esqueci sua outra pergunta. Você tinha um bilhete escrito... Ele escreveu um bilhete antes da tentativa de assassinato? Foi isso que o governador disse ontem. E o que dizia esse bilhete? Então, o que eu posso dizer? Me desculpe. O que eu posso dizer, como mencionei parcialmente antes, é que acreditamos que o bilhete realmente existiu. E temos evidências que mostram o que estava nesse bilhete. Que é, e vou resumir, basicamente dizendo que o suspeito escreveu um bilhete dizendo: tenho a oportunidade de eliminar Charlie Kirk e vou fazê-lo. Esse bilhete foi escrito antes do tiroteio. Evidências de sua existência, como agora sabemos, existiam antes do tiroteio e estavam no local, na casa do suspeito e do parceiro. Mas desde então descobrimos que, mesmo tendo sido destruído, encontramos evidências forenses do bilhete e confirmamos o que esse bilhete dizia por causa de nossa postura agressiva de entrevistas no FBI. Você pode nos dizer o que estava acontecendo no local? Aparentemente, segundo fontes, vocês não estavam recebendo algumas informações, solicitaram fotos e estavam sendo impedidos. Agora, acho importante observar que sempre há algum tipo de tensão entre os policiais locais no local e os federais. Eles querem conduzir a própria investigação. Mas é claro que em uma investigação dessa magnitude vocês precisam intervir, vocês têm os recursos. Mas você pode explicar, foi o escritório local? Foi a polícia estadual? O que estava acontecendo? Então as autoridades locais foram fantásticas. O xerife local, a polícia estadual, todos foram maravilhosos. E qualquer investigação, como você sugeriu, dessa magnitude envolve tantas pessoas porque eu tomei a decisão de mobilizar tantos recursos e fazer com que as informações chegassem até mim era a maior prioridade. Então trabalhei com minha equipe para dizer, olha, não vai haver nenhum atraso. Nós não vamos fazer as coisas do jeito que normalmente fazemos. Então, a única coisa que as pessoas faziam no FBI era do jeito que sabiam fazer. Eu precisei agilizar esse processo. Esse é o meu trabalho. Foi isso que achei que esse caso merecia. E era isso que esse caso realmente exigia. Então, tomei as decisões difíceis. Mas eu não critiquei ninguém em particular. Eu só disse, precisamos agir mais rápido. E essa era uma decisão minha para tomar. Se houver alguma crítica, pode direcionar para mim. Quem não estava te entregando as fotos quando você as solicitou? Quem negou essa ordem? Não se trata de uma negação da ordem. Só para esclarecer, fico feliz que estejamos falando sobre isso. As fotos foram produzidas, elas só não foram produzidas no tempo que eu considerava adequado para uma investigação dessa magnitude. Então eu entrei e acelerei esse processo. Então, nas 24 horas seguintes, quando ainda estávamos procurando o cara, eu sei que você postou que tínhamos pego ele, e isso acabou não sendo verdade. Você recebeu algumas críticas por causa disso. O que te levou a postar aquilo? Por que você se sentiu tão certo sobre isso? E o que você tem a dizer sobre as críticas? Não, eu agradeço por essa oportunidade. Olha, como eu disse, eu estava sendo transparente ao compartilhar com o público nossas descobertas à medida que as obtinha. Eu disse naquela mensagem que tínhamos um suspeito e que iríamos interrogá-lo, e foi o que fizemos, e ele foi liberado.
O trabalho do FBI não é apenas caçar o verdadeiro suspeito que cometeu o assassinato ou suspeitos, mas também eliminar alvos e descartar pessoas que não estão envolvidas no processo. E foi isso que estávamos fazendo. Eu poderia ter escolhido palavras melhores no calor do momento? Com certeza. Mas eu me arrependo de ter publicado aquilo? De jeito nenhum. Eu estava contando ao mundo o que o FBI estava fazendo enquanto fazíamos e continuo fazendo isso. E desafio qualquer um a encontrar um diretor que tenha sido mais transparente e mais disposto a trabalhar com a mídia em casos de grande repercussão ou em qualquer caso que o FBI esteja conduzindo, do que nós fomos. E parecia, você acha que aquele cara fazia parte do plano para te distrair enquanto o outro fugia? Você acha que há alguma conexão entre aquelas duas pessoas que se levantaram e agiram de forma estranha naquele momento? Bem, como já foi divulgado publicamente, algumas dessas pessoas estavam reivindicando a autoria desse ato horrível de violência, mas não tinham nada a ver com isso. Outros estavam trabalhando no que chamamos de análise em cadeia. E é aí que os dados dos celulares se tornam tão importantes. Vemos quem falou com quem, não só em grupos de bate-papo. Vemos quem mandou mensagem para quem estava perto de quem. Usamos geofencing para mapear exatamente onde os indivíduos estavam. Também acessamos as informações pessoais do celular deles, dizendo: você ligou para fulano, mandou mensagem para fulano. Sabemos que o suspeito se comunicava com pessoas, mas como disse, essas informações das torres de celular precisam ser obtidas corretamente, com mandado de busca e autoridade legal, para que nossos promotores possam usá-las no tribunal em qualquer investigação que decidam processar. E o Cash, ele não diz uma palavra. Ele não admite. Ele demonstra arrependimento. E o que acontece com ele? Ele pode receber a pena de morte? Ele não tem cooperado em relação aos interrogatórios com nossos agentes da lei. E, senhor diretor, nós sempre agradecemos porque toda vez que há silêncio é quando as teorias da conspiração aparecem. Sim. Então, agradecemos sua presença conosco hoje e por compartilhar o que sabe. Obrigado.